Boa noite, Edson. Bem-vindo, Paula, bem-vinda. Padre Glênio, boa noite, Gabriel. Uma honra ter aqui 5 pessoas batendo papo sobre um tema que a gente estava agora se aquecendo um pouco antes de entrar no ar. A gente falou que precisaríamos de pelo menos mais 10 horas para a gente trocar tanta experiência reunida no bate-papo, né? Obrigado pela vinda de vocês. Eu queria, rapidamente, nós ainda estamos com poucas pessoas assistindo, para a gente dar tempo das pessoas chegarem e pegarem, né? Eu queria fazer uma rodada só de apresentação rápida, o que você é, o que você faz, para que as pessoas saibam quem está na sala, né? Hoje o Padre Glênio está como convidado também, né? Não como entrevistador. Finalmente. Edson, se apresenta para a nossa comunidade, por favor. Olá, gente. Boa noite a todas, boa noite a todos e todes. Eu sou Edson Defende, um grande prazer estar com vocês hoje, nesse bate-papo, como o Marcelo bem colocou. Então, eu sou psicólogo de formação, né? Eu já há bastante tempo atuo como psicólogo, sou psicólogo clínico e também atuo numa instituição que atende pessoas com deficiência visual aqui na cidade de São Paulo. E tenho muito interesse pelo tema, né, de família, porque uma das minhas especializações é no atendimento a famílias e casais, né? Sou especialista em terapia de família e terapia de casal. Então, a minha ideia hoje é trazer um pouquinho, falar um pouco sobre essa experiência, falar um pouco sobre os desafios na família, né, nesse mundo dinâmico que nós vivemos, né, falar um pouco também da minha experiência como pessoa e poder compartilhar com esse grupo tão bacana aqui, né, com esse tema tão importante que é a família, então, e diversidade, né. Obrigado pelo convite. Bem-vindo, Edson. Padre Glênio, por que hoje você é convidado? As pessoas já te conhecem, mas qual é o teu papel hoje? Então, além de estar com a cara super feliz, estou com cara de traquinas, sabe? Lembra da propaganda? Aquela cara de traquinas redonda. Por a gente poder conversar sobre esse tema, né? Sobre diversidade na família, ou seja, a família é um lugar diverso, mas eu sou responsável pela pastoral familiar, inclusive estou com a camiseta aqui, ó, que a gente teve o último congresso diocesano da pastoral familiar, e prego isso e procuro viver isso, ou seja, a família é um lugar da diversidade, ou seja, a família ela é diversa, a gente precisa aprender isso, o ser humano precisa aprender isso, é um lugar onde a gente pode viver deve viver essa diversidade, é muito importante. Então, eu sou o coordenador diocesano para a pastoral familiar. Inclusive, essa semana, nós encerramos nacionalmente a Semana Nacional para a Família, né? Então, por isso, estou aqui para falar um pouquinho da parte religiosa, da parte pastoral, da parte da paróquia. Perfeito, entendido. Lembrando, o Congresso já foi há 4 anos, nós estamos nessa briga há bastante tempo. Não, e assim, é um orgulho para mim, para o Marcelo, a gente foi assim, uma luta, foi o primeiro congresso, né? Foi muito legal, foi muito difícil, e a partir desse congresso nós estamos aqui. Se não fosse aquele congresso, a gente não estaria aqui conversando sobre a diversidade, né, Marcelo? Perfeito. Gabriel, quem é você? Conta pra gente. Então, meu nome é Gabriel Augusto, né? Agora tenho 29 anos. Trabalho junto com a Paula, a diretora da escola, né? Santa Rosa. Sou inspetor da escola. Tenho uma filha, 6 anos. O nome dela é Mariana. Legal. E você é um homem trans, não é isso, Gabriel? Isso, sou um homem trans. Isso. Legal. Já fiz parte da igreja, já também servi no Ministério de Música e conheço o Padre Glênio, inclusive. É mesmo? Uau! Eu devia ser mais jovenzinho, assim, né? Era bem mais jovem. Isso, era bem mais jovem. Muitos anos atrás. Legal. E Paula? Então, boa tarde a todos. Oi?
Você já é conhecida de grande parte da comunidade? Né? Já sou conhecida, né? Então, boa tarde a todos, todas e todes. Um grande prazer estar aqui novamente, né? Mas ainda para quem não me conhece, eu sou professora, diretora, uma mulher transexual, né? E falar hoje sobre família é muito significativo, porque a escola, ao receber crianças, jovens e adultos, ali inicia uma constituição de família também, né? Tem que ser um ambiente acolhedor, e a família tem esse papel fundamental, né, nas nossas vidas, né? Então, muito obrigada mesmo de estar aqui novamente com todos vocês. Gente, eu queria dar uma notícia para as pessoas que estão nos ouvindo aí, né? A Paula acabou de receber o prêmio Darcy Ribeiro, né? Que é o prêmio que se dá às pessoas que contribuem para a educação. Os deputados e senadores elegem 3 pessoas para reconhecer a contribuição que fazem à educação, né? Então, como educador, isso já é uma honra. Como sendo a primeira diretora trans, né? Eu acho que a gente tira o chapéu e aplaude, né? Parabéns para você. Obrigada. Muita honra ter você com a gente, né? A honra é minha. E esse prêmio é de todos vocês também, né? Porque estão na minha história, nessa minha trajetória. E contribuindo junto, estamos caminhando juntos. Então, isso é muito significativo. E vindo um prêmio para a Zona Sul de São Paulo, né? Isso também é muito representativo para a periferia, né? Então, quer dizer, tem todas essas questões. Então, muito contente com isso. Gratidão mesmo. E você é uma mulher que nos representa, né? Ou seja, representa a nossa periferia, representa... Você aqui é da nossa comunidade. Nossa, eu estou até, assim, emocionado disso. Assim, que você me representa todos nós. Nossa, sempre emocionado. Obrigado. Bom, lembrando as pessoas que estão conosco que bate-papo, nós vamos estar em 5, vamos ter que tomar cuidado com os nossos tempos, mas deixa que isso eu tento administrar, mas lembrando que tem um espaço para quem está assistindo. Quem estiver assistindo pode mandar comentários, pode mandar perguntas, né? Dúvidas, porque o tema, eu pensando, não sei por que hoje, né, a gente fala de diversidade, né? E a gente fala de reconhecer as diferenças, né? E daí eu fui pesquisar um pouco, né, o termo reconhecer. Na origem do latim, Padre Glênio que estudou, né, o latim, reconhecer, quer dizer, conhecer de novo, ter um novo olhar. Reconhecer quer dizer se dar a chance de aprender algo novo, um novo olhar, né? E é tudo que a gente precisa, porque o nosso olhar a gente já tem. Se a gente puder aprender outros olhares, a gente vai ficar mais rico, né? Eu queria pedir que agora um tempo para cada um, para vocês, eu queria pedir que o Padre Glênio começasse contextualizando, né, a questão da família, a questão da diversidade e talvez um pouco assim até de como a igreja vê as questões. Hoje não é só a diversidade, todas as diversidades, a gente tem a relação com o idoso, a gente tem a questão de casais homoafetivos, a gente tem várias coisas, né? Como é que está isso na visão? Primeiro, conceituar-se o que a gente considera família, né? E como a igreja vê, as instituições estão vendo esta situação da diversidade. Conta um pouco para a gente. Conto, sim. Primeiro que, assim, essa questão da diversidade não é uma questão nova na igreja. A igreja, São Paulo, há 2000 anos atrás, a gente não pode esquecer que o apóstolo Paulo escreveu sobre diversidade, ou seja, somos diversos e um único corpo, ou seja, nós não somos uniformidade, nós somos uma universidade, vamos dizer assim, ou seja, nós somos diversos, pertencentes a uma mesma família, ou seja, não é porque a gente pertence à mesma família que a gente é igual. Então, ou seja, esse tema é tratado há 2000 anos. Sempre foi tratado pela igreja, né? O apóstolo Paulo sempre tratou isso. Mas, mais recentemente, assim, para mim não é
para mim não é tão recentemente, mas talvez para alguns de vocês seja. Em 1980, né? Eu tinha 2 anos de idade, mas em 1980 o Papa João Paulo II escreveu um documento chamado Familiaris Consortium, em latim, Familiaris Consortium quer dizer o consórcio da família, enfim, ou seja, a família, né? Ali, o contrato familiar. E ele dizia o seguinte, né? Nós temos famílias diversas e a gente precisa tratar dessa família, isso em 1980, né? Só que, infelizmente, as pessoas entendem famílias diversas como se fossem iguaizinhas, e isso a igreja nunca tratou. A igreja sempre tratou a família diversa como família diversa. A gente tem diversos contratos familiares, né? O Dr. Edson depois pode falar um pouquinho sobre isso, eu acho que ele entende bastante melhor do que eu. Mas, assim, a igreja sempre veio com essa preocupação, né, de a gente cuidar das diversas famílias, né? Então, entender o que é família. Então, o que a igreja entende como família? A família é uma comunidade de amor, comunidade íntima de amor, ou seja, viveu junto, tem intimidade, tem amor, é família. A gente não pode esquecer, por exemplo, de uma família que Jesus vivia intimamente com eles, que não é uma família onde tinha papai, mamãe e tal. Não, eram 3 irmãos, que é Marta, Maria e Lázaro. Ou seja, já era uma família diversa, não é? Ou seja, e Jesus se colocou como mais um outro irmão. E Jesus formou uma família só de irmãos, os apóstolos eram só irmãos. Então, ou seja, eu, por exemplo, conheço, como nordestino que eu sou, eu conheço muita gente, inclusive a minha própria família, que veio do Nordeste para cá e todo mundo morava junto. Ou seja, a família, ela é diversa, ou seja, é um irmão, tios, que moravam juntos, né? Então, o nosso conceito de família é assim, é uma comunidade íntima de amor. É isso que a igreja entende. Inclusive, esse conceito não é do Padre Glênio, esse conceito é da Familiaris Consortium, ou seja, está lá no documento de 1980. Ó, eu tinha 2 anos de idade. E esse documento ele foi redigido por João Paulo II, que agora é São João Paulo II, né? E ele dizia justamente isso por conta do sínodo, ou seja, daquela reunião dos bispos que aconteceu em 1980. Não, o sínodo foi em 1980, o documento em 1981. Então, ou seja, existe esse conceito há 2.000 anos atrás, está se restabelecendo, ou seja, a família é um lugar onde existe a diferença, a diversidade. Não, e se acolhe a diferença, né? Em nenhum momento na Bíblia uma coisa se vê diferença. E se você olhar na igreja, por exemplo, a gente, se você me permitir me delongar um pouquinho mais só no conceito, não é? A gente tem, por exemplo, no Evangelho de São João, não é? São João narra o quê? São Pedro, né? Os apóstolos pescaram 123 peixes de diferentes tamanhos, diferentes formas, e conseguiu arrastar na mesma rede. Ou seja, a igreja é um lugar da diversidade. Os peixes, claro, hermeneuticamente falando, ou seja, os peixes relatam que as comunidades, as pessoas que pertencem à igreja. A igreja é um lugar onde cabe todo mundo e a rede não se rompe. Pode arrastar e, ó, e a rede não se rompe. A gente é diverso, a gente é diferente, né? A gente pode ser diferente dentro da igreja. Então, a igreja é um lugar da diversidade. Que bom. Edson, conta pra gente, atendendo no consultório, né? Como é que você vê a diversidade na família, né? O que você tem observado? Bom, vou ali, né? Gostei dessa metáfora da rede, né? Essa metáfora da rede é muito bonita mesmo, né? A comunidade é uma rede que não se rompe, né? É o suporte, né? Isso é muito bacana. Bom, eu vou falar um pouco também, né, dessa experiência no atendimento às famílias, mas um pouco na minha compreensão também, né, uma compreensão que ela está talhada um pouco na minha formação como psicólogo, né, e a gente costuma dizer assim, poxa, mas tem até todo mundo diz, né, um ditado aí, todo mundo diz assim, a família é tudo igual, só muda de endereço, né, a gente ouve isso tanto, né, a família é tudo igual, só muda de endereço.
E a gente, às vezes, vai olhar de uma maneira um pouco diferente, né? As famílias, né, elas são diferentes entre si, cada família é um núcleo próprio, cada família tem um jeito próprio de funcionar, cada família tem uma maneira específica, uma cultura que está ligada a essa cultura maior. Então, a gente costuma dizer que existe uma singularidade que caracteriza cada família, né, e que dá um tom específico para cada uma delas, que no fundo é a nossa nosso primeiro esteio, né, quando a gente chega aqui e a gente tem esse primeiro núcleo que é fundamental para o nosso desenvolvimento, fundamental para a transmissão da cultura, e isso é próprio de cada família. Também a gente costuma dizer, né, a gente tem um conceito também, que é um conceito muito interessante na psicologia, que a família, ela é uma unidade mínima de cuidado. Tem cuidado, é família. Então, o que baseia a família é a capacidade de cuidado, é a capacidade, né, de você legar às gerações toda a capacidade de sobrevivência nesse mundão de meu Deus aí que a gente vive, com tantos desafios, né, e com tantas mudanças e com tantos dinamismos. Então, por isso que não existe uma receita, uma fórmula de dizer o que é família ou o que não é família, porque isso já existiu há um tempo atrás, né? Então, a gente sempre olhava a família por um marcador, que era um marcador consanguíneo, biológico, mas hoje a gente olha a família muito mais por um marcador socioafetivo, né? A família afetiva. Então, o Padre Glênio foi falando algumas coisas, e de fato, né, você tem exemplos na história e na Bíblia, né, na história religiosa, de famílias escolhidas. Famílias escolhidas, né, são famílias dos quais os laços afetivos, né, trazem àquela pessoa essa sensação de pertencimento e de cuidado que ela precisa. E não tem uma maneira só de ser família, né? Eu acho que isso é a beleza, né? Essa é a diversidade das relações familiares. Não tem um jeito só de ser família. Então, isso tem que ser muito, extremamente considerado. Então, né, nós temos as famílias nucleares, né, as famílias vindas de um casamento heterossexual, nós temos as famílias homoafetivas, nós temos as famílias que a gente chama, né, as famílias transafetivas, né, de pessoas trans e que formam as suas famílias. Nós temos as famílias, por exemplo, que isso estatisticamente é muito interessante a gente ver no nosso país, né, famílias comandadas por mulheres, né, famílias onde a gente tem a figura da mulher como a chefe de família, a principal provedora, e muitas vezes é a líder, né, que comanda a família, né, e sem a necessidade de um par do gênero oposto para isso acontecer de maneira positiva, com boas expectativas. Né, temos famílias que são lideradas por avós, né, temos, então, inúmeras maneiras, né, famílias multinucleares, que a gente chama, né, que são famílias que vêm a partir de rompimentos e que vocês têm os recasamentos, né, então, é um universo grandioso. E cada uma tem o seu estilo. E, só para finalizar minha fala, eu acho que é interessante, porque quando a gente fala com um psicólogo, a primeira pergunta que vem, né, família normal. Então, a gente costuma dizer assim, que não existe família anormal, porque não existe família normal. Os conceitos de normalidade e de anormalidade, eles são tão estreitos que eles não conseguem ser aplicados à diversidade da família como se constitui hoje, né, nesse nosso momento que vivemos, nessa nossa era. Então, extrapola mesmo, porque as relações humanas, elas não podem ser encaixotadas, e as relações familiares muito menos. Então, acho que quero dar essa mensagem inicial para a gente poder falar a partir desse olhar, né, de respeito a todas as formas de ser família, e de que cada uma tem, né, a sua competência e a sua habilidade específica, tá? Você trabalha com família, né? E tem várias diversidades mais colocadas, né? Se fala da diversidade sexual, a diversidade de capacidade mental, né? Você tem crianças especiais. Sim. Você tem
deficiências físicas, você trabalha com pessoas com deficiência de visão, né? Você considera que existe alguma diversidade que seja mais difícil de trabalhar nas famílias? Ai, Marcelo, olha, assim, não digo de dificuldade, mas eu digo de complexidade, né? O terapeuta de família, né, o profissional que trabalha com família, ele trabalha, né, muito fundamentado no que a gente chama de recursos e resiliência, né? Então, a gente trabalha do ponto de vista de mapear o que pode causar uma crise, um conflito, um problema para aquela família, mas, ao mesmo tempo, a gente trabalha com os recursos que aquela família tem para que ela possa, né, avançar, né, seguir os seus ciclos, seguir os seus rumos, né? Então, acho que essas complexidades, elas são bastante, assim, elas trazem para a gente essas diferenças ou essa diversidade, né? Então, situações muito graves, como violências, né, como rejeições dentro de família. Então, isso são pontos que a gente para olhar sempre dentro desse contexto, né? E acho que isso é muito interessante quando a gente fala, porque quando a gente fala da diversidade, a gente fala das diferenças que existem, né, nas relações. E as diferenças, elas são próprias das relações, porque ninguém é igual, né, gente? Então, a gente, somos bilhões de pessoas no mundo, né? A gente não tem um código genético igual, né? Somos 8 bilhões de diversidades, de diferenças, dentro de um aspecto que nos iguala, porque somos todos humanos, seres humanos, né, e do qual vivemos, né, a nossa vida imbuída de algumas organizações, e a família é uma delas, né? Então, acho que quando a gente fala dessa diversidade, é muito interessante a gente respeitar, eu acho que aí entra o ponto que a gente sempre vem como uma questão para a gente de apoio, de cuidado. É no momento em que essas diferenças, elas passam a inferiorizar um tipo de família em relação a outra. Então, acho que esse é um ponto, né, justamente porque, como os modelos são muito diversos, então, um tipo de modelo, ele pode se sobressair ou ser mais majoritário do que o outro. Geralmente, né, demograficamente, né, a família é heterossexual. Mas isso não significa, por exemplo, que todas as outras famílias não tenham as suas competências. Então, esse é um processo que a gente tem que trabalhar muito. No sentido, né, é uma palavra batida, mas é uma palavra que a gente gosta muito, de empoderamento dessa diversidade, porque ela tem recursos próprios para agir, né, dentro vamos lá, né, da proteção das pessoas da família, dessa diversidade. Então, eu costumo dizer que, assim, é muito interessante, né, que quando entra uma família para um atendimento, entram biografias, histórias, né? Isso é que é fascinante, né? E cada família escreve a sua história de uma maneira própria. E ela não tem como você comparar, né? Porque é tão singular que você vai mergulhar nessas histórias e nessas biografias interconectadas, né? Que eu acho que isso é o que nos... vamos lá, é o que nos essencializa como humanos, né? Somos seres vinculares, né? Não tem jeito, né? O vínculo é próprio da nossa espécie, né? Então, a gente vive, né, o tempo todo. Então, é nessa história desses vínculos que a gente vai trabalhar, né? Buscando todo esse aspecto de resiliência, de recurso e de potências para isso, né? Acho que já tem um primeiro recado para a comunidade, né? Quem está lidando com uma diferença difícil de lidar, de aceitar, seu problema não é grande e dá para trabalhar. Eu acho que esse é o grande recado, né? E todo mundo está aprendendo com essa diferença. Não adianta polarizar, né? Porque essa criança é isso, porque essa criança é aquilo. Ô, Marcelo, Oi. Leia aí, por favor, acho que é referente ao Edson, né? A pergunta não, na verdade... Comentário do Lucas. Do Clóvis. Tá. É que o Lucas fez uma antes, mas vamos ver o do Clóvis aqui, depois a gente volta lá. Doutor Edson, o senhor defende a inclusão de pessoas com diversidade física há muitos anos. Embora não seja fácil também, as pessoas podem dar um feedback sobre suas necessidades?
sobre suas necessidades, não tem o ponto de interrogação, eu pus aí sem estar escrito. Ele complementa, nessa experiência com outros diversos, como homoafetivo, sexualidade, a proposta de inclusão é muito diferente, muitas vezes, da comoção para com a primeira é maior, com a segunda é cheia de reservas. Como transpor esses parâmetros para poder auxiliar esses diversos, né? Se entendi bem, ele fala da inclusão de pessoas com deficiência, que muitas vezes as pessoas têm dificuldades até de dar feedback, mas que as pessoas têm pena, se entende bem, pena das pessoas com deficiência e são um pouco mais duras com a diversidade sexual. É verdade isso? Como lidar com isso? Olha, acho que o Clóvis me conhece, né? Porque ele já disse, ele fez uma afirmativa, né? Que eu há muito tempo defendo, né? Então ele já deve, talvez, ter me ouvido. Porque, de fato, eu trabalho há muitos e muitos anos, né? Junto à inclusão de pessoas com deficiência física, deficiência sensorial. Bom, eu vou tentar ser mais breve, né? Até para poder também passar a palavra para os meus parceiros e parceiras aqui da live. Olha, eu acho que tem são lógicas diferentes, tá, Clóvis? Lógicas diferentes, questões, né, que vão impactando essas inclusões de maneira diferente. Em relação às pessoas com deficiência, um dos pontos que constitui uma grande barreira, um grande impeditivo, é justamente o que nós chamamos do capacitismo, né? Que é o nome que damos ao preconceito em relação às pessoas com deficiência, que está muito pautado na lógica de que essas pessoas, por terem uma diferença no seu corpo, elas são incapazes, elas não serão capazes de fazer alguma coisa. Então, quando a gente faz o processo de inclusão, a gente tem que romper muito esses mitos, né? A força do trabalho, da inclusão, vem no sentido de você criar um diálogo onde você mostra que pessoas com deficiência são elas que respondem por elas podem dizer do que são capazes ou não sou eu, que sou uma pessoa que não tenho deficiência, que vou dizer. Eu acompanho o processo, né? Então, esse é um desafio muito, muito importante nessa inclusão. E afeta muito as famílias. Por muitos anos, eu trabalhei com bebês cegos. Então, nós recebíamos bebês, né, que nasciam com uma deficiência visual e que vinham para o nosso trabalho na instituição que eu trabalho, que se chama Fundação Dorina Noil para Cegos. O que acontece? Quando você recebe uma criança com deficiência, existe, né, se instala uma crise na família. E ela precisa de apoio para seguir em frente e para poder ofertar para aquela criança, porque essa criança nasce com uma desvantagem, né, privada da visão. Então, ela sim precisa de outros mediadores, de outras formas de relacionamento, para que ela tenha um pleno desenvolvimento, né, que é um direito humano de qualquer pessoa. E a família, ela precisa ser instrumentalizada para isso. Mas as crises, elas existem. Então, eu acompanhei muitas situações, por exemplo, de forte rejeição, de rompimento, né, de divórcio entre casais por conta da chegada de um filho com deficiência. Então, a gente vai entendendo o quanto aquele núcleo familiar vai dando conta de uma situação que é uma situação diferente, né, diferente mesmo. Na lógica da diversidade sexual, a gente lida com outros estigmas, a gente lida com outras perspectivas de inclusão, né? Enquanto para as pessoas com deficiência vem a falta de capacidade, o pesar, né? Tem o dó, ou às vezes aquela coisa da extrema superação, olha, é um super-herói, né? Porque a gente às vezes tende aí para as polaridades. No universo, né, da diversidade sexual e de gênero, a lógica da inclusão, ela se faz por um outro aspecto. Por quê? Porque no imaginário coletivo e social, existem estigmas muito específicos em relação às pessoas LGBTQIAP+, né, que é a sigla ampliada. E essa lógica é uma lógica que geralmente coloca essas pessoas dentro de ou pessoas que têm um problema, né, precisam se cuidar, né, a gente fala que isso está ultrapassado, mas até ano passado a gente via gente falando de cura gay, né? Gente, não é ultrapassado.
né? Então, existe no inconsciente ainda coletivo, né, questões associadas à doença, a essa população, das questões religiosas, sabemos que é um tema sensível, sim, para a igreja é um tema sensível. Recentemente, né, o próprio Papa Francisco, né, foi questionado novamente, porque geralmente se atribui a essas pessoas, né, estarem em pecado, né, então, às vezes no imaginário coletivo, e também, né, já foi por muito tempo tratado de forma criminosa, né, então, onde, né, vamos lá, né, até década de 60, década de 70, né, era crime ser da comunidade LGBT, como continua sendo crime em muitos países, principalmente no Oriente Médio, com punições graves, inclusive com pena de morte ou prisão perpétua. Então, você percebe que ainda, né, essas pessoas, elas sofrem de um preconceito muito importante, porque, né, ao longo de séculos, né, foi, vamos lá, né, imprimido a essas pessoas todo um estigma, né, em relação às suas diversidades. Então, a gente tem que lidar com essas perspectivas, tá? Perfeito. Gente, nós temos aqui, olha lá, Paula, recebendo visita. Meu irmão Messias, meu irmão. Gente, eu queria muito ouvir Paula e Gabriel, mas eu queria sugerir que o Gabriel, que vivenciou um pouco isso, né, que ele contasse da sua experiência pessoal, que daí a Paula consegue, além da experiência pessoal, trazer a questão no ambiente educacional, né, de como lidar com isso na sociedade, né? Gabriel, conta para a gente um pouco como é que é esta história de lidar com a diversidade, sendo diverso e querendo ser mais diverso, né? E como é que foi a sua experiência, né? Rapidamente. Então, a minha experiência, né, ela foi um pouco difícil, né, principalmente dentro da igreja, né, como eu disse, eu conheci o Padre Glenn há muitos anos atrás, e por ser, assim, diferente, né, entre aspas, no caso, já servi a igreja há muitos anos, basicamente uns 5 anos servindo a paróquia, e por ser diferente, eu fui convidado a me retirar, né, da igreja. Eu servia na equipe de música e, né, o padre falou que, assim, que eu não era exemplo, né, não poderia seguir com isso, porque a comunidade já sabia que eu era homossexual, né, antes eu ainda não tinha mudado a aparência ainda, mas só o fato de todo mundo saber que eu era homossexual, eu não poderia mais servir na igreja, né, isso foi, assim, acredito que foi como eu posso dizer, foi, assim, a maior dificuldade que eu enfrentei, assim, porque um lugar de que eu me sentia muito acolhido, né, essa coisa de, assim, eu ainda não tinha filho, é o lugar que eu me sentia acolhido, né, por todos, e acreditava que todo mundo me via ali realmente como eu era, e foi uma, assim, grande decepção também, né, mas eu fico muito feliz em saber que tá abrindo, né, esse caminho aí pra gente e pra gente para a gente conseguir se introduzir, né, nesse meio, né? Assim, basicamente, isso. E na educação, né, para mim agora foi mais fácil, né? Como eu disse, na escola eu me senti muito mais acolhido com a Paula, né, que era referência, né? Então, para mim, dar esse passo para me abrir, mostrar realmente quem eu sou, foi muito mais fácil, né? Então, a minha família, na minha família também, não tive dificuldades, graças a Deus. Ô, Gabriel, você é pai de um menino, uma menina? Como que é? É uma menina, o nome dela é Mariana, uma menina. Legal. E como foi a experiência para você de ser pai? E o que vocês, assim, eu quero perguntar isso assim, a experiência, infelizmente, né, negativa que você viveu, como você carrega isso para poder educar sua filha, né? Enfim, né, nessa sociedade e nesse lugar que é tão, assim, tão difícil, né? Ah, sim. Bom, eu, né, junto com a mãe dela, a gente procurou, pesquisou bastante em como introduzir isso na vida dela, né? Porque
antes da minha transição, ela me chamava de mãe, né? Então, a gente pesquisou bastante, a gente procurou uma ajuda de um psicólogo, né, para como conversar com ela e para explicar como seria essa mudança para ela, né, como que é. E ela perguntava, questionava bastante, mas eu não tenho pai, e a gente explica bastante, né, sobre isso. E ela perguntou para mim, né, depois que ela percebeu que eu mudei, percebeu se eu poderia me chamar de pai. Foi iniciativa dela, né? Falar assim, eu posso te chamar de pai? Eu falei assim, Lindo. pode. Então, e ela chama, fala papai, me chama de papai, e é muito, eu fico muito feliz com isso, porque dessas configurações familiares, no caso, eu não tive um pai presente, né? Não conheço meu pai, então poder ser um pai para ela é assim, um orgulho, de uma felicidade enorme. E sobre questão de religiosidade, assim, hoje eu não frequento mais a igreja, né? Vou assim, às vezes, não é com a mesma frequência, mas procuro levar ela quando eu vou. Acho importante a religião, né? Assim, dentro da vida dela, né? Não critico. E se eu puder, assim, ajudar nesse caminho, vou fazer. E a sociedade, a comunidade, os alunos te tratam com naturalidade ou você percebe hoje uma discriminação pelo fato de ser trans e pai? Então, não, eu não sei se é porque eu convivo assim e com as mesmas pessoas há muitos anos, mesmos grupos, eu não sofro, não consigo enxergar esse preconceito, né? Eu não sei, eu lido com muita naturalidade e aí não sofri nenhum tipo de agressão assim diretamente. Uhum. Então, para mim está sendo muito tranquilo. Eu sei que tem pessoas que sofrem com isso diariamente, né? Que já foram agredidas, que têm essa dificuldade de lidar, mas ainda não passei por isso. Perfeito. A Andrea está muito solidária a você, né, dizendo que isso ela não consegue entender, né, e que a igreja deveria acertar essas pessoas, deve ser aceitar essas pessoas do jeito que elas são. Né? Não consigo entender. Na minha família tem preconceito, ou seja, né, todo mundo que é discriminado acaba entendendo isso, né? E eu particularmente sinto, a hora que você falou a questão da discriminação que você sofreu, né? Quer dizer, acho que isso mexe com todos nós, né? Uma vez que nós todos somos diferentes em alguma coisa, né? Sim. Eu queria até que o Padre Glênio colocasse um pouco aí, antes da gente passar para a Paula, né? Como é que você vê isso, que existem pessoas dentro da igreja que fazem essas coisas, né? Não, na verdade, sim, a igreja é tão diversa, e eu vejo isso, né? Que você tem realmente pessoas diversas, ou seja, tem pessoas que, como em qualquer âmbito da sociedade, tem pessoas que são mais amorosas, mais invejosas, mais preconceituosas, né? E com maior quantidade de ódio, vamos dizer assim, né? Mas você tem outros lugares que as pessoas são mais amorosas, né? Assim, eu acho que, por exemplo, a Paula, daqui a pouco a Paula vai falar, eu acho que na paróquia São José Operário, a Paula é muito bem-vinda, né? Muito amada, né? Nós temos aqui uma experiência. Paula é mais da comunidade do que eu, porque eu cheguei, Paula já era amada aqui dentro da comunidade, foi catequista, né, Paula? Professora de muita gente aqui dentro, né? Então, eu acho que a experiência, infelizmente, que o Gabriel viveu, uma experiência que acontece, né? Assim, nesse mundo que a gente vive, nessa sociedade que a gente vive, hipócrita, e que as pessoas pregam amor, mas vivem o ódio, vivem um monte de coisas que não são amorosas, né? Mas eu acho que é isso. E eu só posso falar por mim. Gabriel, te amo, tá? Você é muito bem-vindo. Se você quiser vir para cá, para a gente poder fazer um trabalho junto na Paróquia São José, e aí eu posso falar deste padre aqui, tá bom? Que felicidade, padre, de verdade. Pois é. A Maria ter você aqui comigo para a gente trabalhar, e a Paula pode falar um pouquinho mais, porque esta comunidade, pelo que eu sinto, né? É o que eu sinto.
Ama muito as pessoas e a diversidade, para São José Operário. Então, esta igreja aqui, especificamente. Que bom. Paula, conta pra gente, você viveu isso, você trabalha com isso, e hoje é uma mulher premiada pelo Congresso Nacional com o Prêmio Darcy Ribeiro, né? Isso é superação, né? Isso é realização, né? É uma coisa assim, você tem uma experiência de vida legal para ser compartilhada. Sim, acho que são as duas coisas, né? A superação e também a realização, né? De todo um processo do qual eu, enquanto na educação, sempre preocupada, principalmente sobre essas questões das minorias, vamos pensar assim, né? E aí, quando a gente fala nessas minorias, estão essas famílias que estão nesta minoria, né? Então, é esta a minha maior preocupação, porque são essas crianças que eu a vida inteira atendi, jovens, né? Enquanto professora, enquanto diretora, né? E acho que isso que a gente precisa permear. Então, é um cuidado mesmo, né? Então, até muitos falam que eu sou uma mãezona, né? E eu falo, como assim mãezona? Porque eu sou a mãezona, mas assim, naquele aspecto mesmo, do cuidar, do olhar, do escutar, né? Então, acho que isso que foi reverberando todo um processo, né? E pelo qual eu sempre acreditei, que é com amor que a gente constrói um mundo melhor. Sem amor é impossível esse mundo melhor. Então, quando nós temos nossas crianças... Tchau, Marli. A cunhada, tchau. Quando temos essa questão que começa com as crianças, então a gente tem como iniciar esse processo de discussão mesmo, de dar mostrando essa diversidade de que é essas famílias, porque nós temos presente isso nas escolas, né? Eu tenho na escola, por exemplo, alunos e alunas que são de famílias homoafetivas, né? E no registro de nascimento o nome de duas mães, né? Ou o nome de dois pais. Ou então tem aquela criança que tem o nome mas é dos pais, mas é a avó que cria. Ou então uma tia. E ainda temos crianças que vivem em um orfanato, né? E esse orfanato é uma família. E quando eles chegam na Santa Rosa de Lima, eles chegam também na família Santa Rosa de Lima, que a gente até usa muito o termo família Santa Rosa, né? E nesse contexto de todos nós juntos, né? Então, é nesse caminhar que acho que vai reverberando, acho que é essa fala que possa conseguir fazer com que as pessoas entendam que todos nós, né, como bem lembrado pelo Edson, somos pessoas humanas. E enquanto pessoas humanas, então a gente não tem que olhar se usa óculos, se é negra, se é branca, se é gay, sabe, se é da periferia, se é uma japonesa. Acho que a gente tem que começar a ter esse sentimento, esse novo olhar, como você trouxe na definição de reconhecer, né? Isso que é fundamental e necessário para as nossas existências. E aí a gente ter um mundo melhor, né? E acho que aí a gente vai conseguir, né? E eu gostaria de complementar também sobre, acho que o ocorrido do Gabriel é um momento histórico também que se vivia, né? Que pode ter tido essa postura, o padre, né? Impedir, ou até ele talvez nem quisesse ter essa postura de falar isso, mas as pressões também de outros membros que frequentavam a igreja que o Gabriel frequentava, né? Então a gente não pode também já fazer um processo de julgamento, de condenação, né? Eu acho que temos que proporcionar mesmo essa reflexão, né? De que existem os momentos, e hoje nós estamos no momento do qual realmente já se tem esse diálogo mais claro, mais permissivo dentro desse espaço religioso, que precisa também estar no espaço escolar, e aí, enfim, disseminado para essa sociedade, né? Eu acho que é isso que a gente precisa garantir, que as nossas crianças, que nós sabemos que são inocentes, que precisam ser cuidadas, e aí elas precisam ser constituídas de um processo de informação, de comunicação, de diálogo, né? E principalmente da verdade,
né? Acho que isso que precisa estar muito claro, porque aí acho que daqui uns 10, 15 anos, se isso já iniciar esse processo, principalmente na educação infantil, né, de desconstruções de muitos conceitos, né? Por exemplo, apresentar só para essa criança aquela família, pai, mãe, né? Às vezes nem apresenta nos livros didáticos o pai e uma mãe negros, né? Ou japoneses. Então, imagine se vai ter em um livro didático um casal de lésbicas enquanto responsáveis por essa criança, enquanto mães dessa criança, né? Então, acho que é por isso que a gente precisa realmente começar, e aí eu acredito nisso, sim, para que a gente possa ter um Brasil melhor. Eu vou começar pelo Brasil, porque é a nossa casa. Então, a gente tem que primeiro arrumar a nossa casa para querer arrumar a casa do vizinho. Muito obrigada. Que legal. Paula, você percebe ainda... Estou com o microfone. A questão entre as crianças, né, na escola, entre as crianças, a questão de bullying, de discriminação com diferente, isso continua forte? Como é que a escola tem lidado com isso, né? Ou porque a pessoa tem uma característica física diferente, um comportamento. Hoje, né, temos muitos autistas, temos... né, e muitas vezes percebem a coisa da sexualidade em idade bem precoce mesmo, né? Liga seu microfone. Obrigada, desculpa. Não, sim, há essa presença, sim, né? Existe, sim, essa hostilização, né? E muitas vezes é velada também, ocorre. Então, a gente precisa ter muita atenção enquanto profissionais que estamos nesse espaço e temos um papel fundamental, né, para alavancar essa discussão. E não uma discussão apenas no mês de junho, né, que é o mês do orgulho LGBT, porque nós existimos do primeiro dia ao último do ano, né? A nossa existência é um corpo que fala, e aí existe essa presença na escola. Como também temos que ter um outro olhar, no sentido de quando se vê uma criança, menino ou menina, querendo o contrário, a menina brincar com um carrinho e o menino com boneca, a gente já não conceituar. Não cabe isso a nós, isso tem que ficar muito claro, porque são momentos, a criança é livre, é como eu falei, da inocência, ela é livre, ela quer descobrir, então ela tem que ter essa oportunidade de poder brincar com o que ela quiser, né? E acho que é nesse sentido que a gente consegue ir rompendo, mas existe sim dados, estão previstos, estão dentro desse espaço escolar, porque até eu digo que existe uma expulsão compulsória, né, de LGBTQIAP+, né, e ainda quando é o T, travestis, transexuais ou transgêneros, né, então, ou essa expulsão é consciente, quando realmente tá me incomodando, tá, não, e então é bom que saia e pronto, e aí nem faz a busca ativa, né? Porque é uma expulsão compulsória, como eu disse, ela deixa de frequentar a escola, e então eu não vejo como um abandono escolar, como uma evasão escolar. Ela foi expulsa, tá? E às vezes inconsciente, porque não deu as oportunidades, não realizou um acolhimento adequado a essa pessoa, né? E uma das questões assim que é muito assim, a primeira pergunta que sempre fazem quando tem uma travesti na escola estudando ou até trabalhando, ou uma transexual, ou um homem trans, é exatamente qual banheiro vai usar. Né? Sendo que deve ser um processo totalmente diferenciado, porque o banheiro é uma questão da fisiologia, é uma questão de necessidades fisiológicas, né? E não de caracterização. E aí a gente tem que começar um outro processo de reflexão, né? O como vamos receber, como nós vamos agir, como vamos tratar, né? E aí discorrer sobre esse tema, que é um tema antigo, porém com maior evidência agora, está muito presente, né? E quando o Edson também trouxe, agora eu lembrei, né, da fase criminosa, a fase religiosa, a fase, né, também de doença, eu passo por isso, né? Porque eu sou da década de 70, então ainda existia o CID de que se tratava enquanto doença, então eu fui medicada, né, para
curar-se, não sei do que na verdade eu estava começando a ter problemas de transtorno sexual, né? Mental, desculpa, não é sexual, transtorno mental, e foi por indicação e orientações de professores para minha mãe, né? De falar que eu tinha um problema, que eu tinha uma doença, né? Aí na questão religiosa realmente sempre permeia, e eu ainda, enquanto religiosa, pertencente a essa religiosidade, tem a questão, né, da sodomia. Então eu também tinha comigo essa coisa que eu falei, meu Deus, eu cometo um pecado. Então, quer dizer, isso já de mim vinha, então eu ficava assim, os olhares, né, de como seriam, porque teria essa situação. E criminosa porque eu cheguei a ser uma vez abordada pela polícia, que teve já esse momento em São Paulo, na época que tinha a Operação Tarântula, né, eu atravessando Amaral Gurgel para poder fazer um show, porque eu, né, fiz muitos shows no passado, e aí o Camburão passou e me pegou. E ele fazia isso todas as noites com todas as travestis e transexuais que estavam ali trabalhando, né, que são profissionais do sexo. Então, isso já aconteceu comigo, né? E assim, eu não sendo uma profissional do sexo. Então, para ver como já é o julgamento, só do fato de eu estar ali, que eu estava naquele momento transformista, o Camburão foi e me pegou. E eu recordo que elas ficaram assim, gente, pegaram a professora, porque elas já sabiam que eu era professora, e elas pegaram a professora. Aí uma falou, fiquem quietas para a gente ver que babado vai dar lá. Babado é assim, o que vai, né, ocorrer quando chegar lá, que aí ela vai... que elas já sabiam, elas não tinham um registro em carteira, elas não tinham um documento que provasse que elas tinham um emprego. E eu tinha, e elas sabiam que eu tinha, então elas queriam saber o que ia acontecer, né? E aí, para nossa felicidade, que eu falo, nossa, porque o delegado aí via que eu estava com traje diferente, via que eu estava com uma postura diferente, ele pergunta e eu falo, e aí ele dispensa todas nós, né? Naquela noite, aquelas meninas que foram junto comigo no Camburão, não ficaram apreendidas, né? E aí é onde começa até essa minha história de me preocupar mesmo com essas questões, né? Sabe assim, no sentido de ser ativista, militante, sabe? Então é todo esse caminho. Então por isso que a gente precisa tomar muito esse cuidado, né? E é nesse espaço escolar, porque a gente sai do núcleo familiar, estamos presentes naquele núcleo, vamos se dizer, um pouco fechado, porque tem ali as questões mesmo que estão, e quando vem para essa escola, vem essa diversidade, né? Porque aí ele vai ter encontro com tudo ali diferente, né? Ele vai se deparar com todas as diversidades, e aí por isso que elas têm que estar muito presente, muito discutida e muito debatida nesse espaço escolar. Paula, Edson, Gabriel, eu tenho ouvido muitas vezes as pessoas comentarem que isso é moda, que a sexualidade está sendo muito incentivada, está sendo permitida nos meios de comunicação, meio coisa assim, é modinha. Eu queria que você se refletisse um pouco por aí, e o Padre Glênio queria falar. Fala, Padre. Não, eu acho que a gente restringe muito quando fala de sexualidade, como se fosse uma questão assim de escolha, não é? E a gente está falando aqui de pessoas, né? Ou seja, a identidade pessoal de cada um. Não sei se eu estou errado de falar disso, né? É como se a sexualidade definisse uma pessoa, não é? Então, ou seja, como se a sexualidade definisse a família, a diversidade, e não é. A gente está falando de pessoas que... por exemplo, eu acabei de trocar de camisa, não sei se vocês viram, estava com camisa branca, agora estou com a camisa mais cinza, porque estava suja, tomei café, aqui estou tomando um cafezinho, e caiu na minha camisa. Então, ou seja, não sei, eu gosto dessa camisa, por exemplo, né? Então isso não me define, um exemplo, não é? Foi uma escolha que eu acabei de fazer, mas uma escolha assim, essa camisa eu gosto, né? Eu não sei se faz sentido, né? Então eu acho que a gente falar de sexualidade é como se... Eu falei uma vez com o pai, né? Que o pai estava muito chateado porque o filho contou para ele, não é, que ele era homossexual. E o pai estava muito chateado. Eu falei assim, mas então, né? Até fiz assim, eu tive que entrar nessa... eu vou falar a linguagem que eu falo, tá? Essa noia do pai, não é? Porque assim, ele estava na noia, né? Na paranoia, não é? Então eu falei assim, mas se o senhor tirasse, por exemplo, essa questão que está te ofendendo, né? A questão
não é escolha, porque, assim, o senhor... Quando foi que o senhor escolheu ser heterossexual? Me conta. Porque não é... Quando foi... Quando é que seu pai fala, pai, eu decidi ser hétero, né? Não, me conta aí quando que o senhor decidiu gostar de mulher, né? Então, me conta, porque eu não sei, né? Mas, tirando essa questão, né, desta opção, vamos dizer assim, não é opção, mas eu tive que falar assim com ele. Não, mas eu tive que falar assim na linguagem para ele poder entender, né? Então, eu sei que não é a linguagem apropriada. Mas aí eu falei assim, mas quando, tirando isso, que nota o senhor daria para o seu filho? 10. Ótimo, filho. Mas por que não é uma camiseta, não é? Vai mudar todo o conjunto da obra, ou seja, da pessoa que ela é, né? Então, eu acho que a gente falar de sexualidade como se definisse a identidade de uma pessoa, eu acho que a gente não pode. Assim, é o meu ponto de vista. Ou como se fosse, a pergunta que eu fazia, como se fosse influência, né? Quer dizer, está na moda. Quem quer fala um pouco disso, da orientação, Edson? Falo sim. Não, gente, isso é... Também já ouvi várias vezes, tá, Marcelo? É modinha. Não, gente, assim, de fato, né, acho que a nossa orientação afetiva sexual, ela não nos define, ela é parte de um complexo que nos faz um ser único, né, por uma série de outras questões identitárias que nós temos, né? Então, isso é muito importante. Mas ela vem antes, ela vem na frente por conta do estigma, ela aparece antes e ela acaba, né, usando uma metáfora que o Padre Clínio disse, ela acaba sendo a obra, não o conjunto da obra, né? Ela passa a ser, de uma certa maneira, aquilo que vai definir a pessoa, e acho que esse é o processo que a gente tem que fazer como desconstrução. Isso é uma parte da minha vida, importante, mas é uma parte, dentre outras coisas, que me constitui, por exemplo, como Edson. Agora, é muito interessante as questões de família e sexualidade, porque um dos impactos muito importantes, né, na família é quando, por exemplo, um adolescente, um jovem, ou uma pessoa que se entende, né, uma pessoa da comunidade LGBT, e que resolve, sim, né, expressar isso para a comunidade, porque é fundamental que isso aconteça, porque ela não consegue viver no armário, vamos dizer assim, né? Quando ela sai do armário, a família entra. Porque a família, de uma certa maneira, começa a ter que lidar com uma realidade que é assim, olha, de fato, né, eu tenho um filho, uma filha, né, que é uma pessoa da comunidade LGBT. Então, é muito comum, né, que a família, ela passe, de uma certa maneira, a ter que fazer o quê? Ela lida com essa informação e ela precisa, de uma certa maneira, trabalhar essa informação nas relações que ela vive. Então, ou ela vai fazer segredo, porque é muito comum, a pessoa sai do armário, que é libertador, né? É libertador, a família entra no armário. Não se fala sobre isso aqui, é o famoso segredo aberto. Todo mundo sabe, mas ninguém comenta, né? Fica aquela coisa. E isso traz, né, muito prejuízo para a família e para a pessoa, do ponto de vista de saúde mental. Muito, muito prejuízo. Então, essas são crises que se constituem, né, nesse universo, né, da comunidade LGBT e seus familiares. Muito interessante, né, só uma informação, eu trabalho com muitos casais homoafetivos, né, no consultório também. E desde 2011, quando a união estável começou a ser uma realidade no Brasil, né, fundamentada numa legislação específica, né, houve o quê? Houve a gente costuma dizer, né, assim, houve uma abertura, uma possibilidade para que esses casais pudessem, então, legitimar suas uniões, o que movimentou o mercado matrimonial, né, assim, movimentou o mercado. Muitos foram casar. Mas era muito interessante que, assim, a gente costumava dizer que eram, assim, novas feridas passavam a ser abertas, porque na medida em que você socialmente legitima a sua união de amor, a família, ela vai ou não vai no casamento? Então, eu já fui para vários casamentos de amigos e de amigas
homoafetivos, né, que você via assim, né, faltando uma parte da família de um, faltando uma parte da família de outro. Ah, meu pai não veio, minha mãe não veio, né? Ah, porque não deu conta de vir, né? Porque ficou com vergonha, né? Porque é isso também, né? Que é a grande questão que a gente trabalha na comunidade LGBT, né? É da vergonha para o orgulho, né? Então, a gente pessoas LGBTs precisam fazer um mergulho em si próprias. Elas também têm que entender o quanto para elas também é desafiador serem como são, tá? E abrir esse caminho e abrir essa perspectiva. Então, assim, olha, gente, desculpa, não é moda, é um processo psicológico, subjetivo muito, muito, muito importante. E só também agora, para concluir de fato, a gente tem, né, nós temos, né, o que nós chamamos de direitos sexuais e reprodutivos. São direitos humanos. Do mesmo jeito que nós temos direito ao trabalho, direito à educação, direito à saúde, direito à filiação religiosa, sexualidade é um direito. A experiência e a vivência da sexualidade, que chamamos de direitos sexuais e reprodutivos. Então, as pessoas têm direito, né, a desejarem, né, pessoas do mesmo gênero, de outro gênero, e a partir daí o direito de constituírem família, também de reproduzirem, tá, ou também de adotarem. Então, esse direito pertence às pessoas, independente da sua orientação afetiva e sexual e identidade de gênero, tá? Eu acho que, né, quer dizer, bem lembrado aí, até a Andrea reforçou a fala do Padre, não é a roupa, não é o estilo, não é o comportamento que torna alguém mais pessoa, menos pessoa, né? A questão é sempre voltar à relação do afeto, né? É alguém que eu gosto, que eu compartilho a vida, que faz parte da família, né? E agora, você colocou uma coisa importante, Edson, queria até ouvir um pouco dos demais, um pouco disso, que se um sai do armário, a família entra no armário, a família tem dificuldade em lidar com a sociedade, né? Eu já vi pais de crianças especiais que escondiam os seus filhos da sociedade, em vez de buscar uma socialização, né? Escondiam, né? Como se ser pai de uma pessoa, de uma criança especial, me tornasse, né, defeituoso, né? Meio que assim, né? Tenho, né, um gene defeituoso. O que você acha, Gabriel? Fala um pouco. Antes do Gabriel falar, eu quero lembrar que o Edson, de orientação psicológica, né? Ele é de orientação sistêmica, né, Edson? Uhum. E a gente entende da orientação sistêmica, ou seja, que a família, o ser humano, é um sistema, né? Ou seja, funciona ou não funciona? Ou seja, tem alguém que tem que carregar esse, não é? Se não funciona, alguém está carregando, alguém está sendo o bode expiatório, está carregando os pecados de todos. Então, a gente precisa corrigir esse bode expiatório, ou seja, trazer a pessoa precisa deixar de ser bode expiatório, né? E trazer. E lembrando que o bode expiatório é a pessoa que carrega tudo isso em costas, né? É a pessoa mais forte da casa. É a pessoa mais forte da casa, isso que eu ia complementar, né? Porque por que os grupos precisam de bode expiatório? Porque eu coloco toda a responsabilidade naquele que eu discrimino e, com isso, eu acho que eu estou isento. Isso é uma grande ilusão, faz mal para todos, né? É isso mesmo. Vamos lá, Gabriel. Como é que você vê? Você vê essas falas achando que pode ser influenciado pelo meio, que de acordo com a roupa que a gente veste, a gente é mais gente ou menos gente? De forma alguma, né? Isso não tem nada a ver, principalmente a gente que trabalha com crianças, né? A gente já consegue enxergar que as crianças, elas têm, não, assim, são diferentes, sabe? Já consegue enxergar essa questão, né, da sexualidade, ela vem da gente de criança, não é uma escolha, né? Ninguém escolhe sofrer preconceito, ninguém escolhe ser diferente, né? Se fosse para escolher, a gente escolheria estar dentro dos padrões, né? Ser enxergado como igual, né? Então, essa coisa de achar que é modinha, né, eu acho que não tem nada a ver, né? A gente nasce assim, a gente é o que é.
né? Não tem como avaliar isso, mas é mais seu sentimento, né? Esta manifestação de preconceito, de discriminação das crianças, é natural das crianças ou trazem de casa, dos pais, esses preconceitos? Com certeza, eu acho que trago de casa, são os adultos que colocam isso na cabeça das crianças. Elas são inocentes, sabe? Elas perguntam, tá? Até já me perguntaram na escola, ô tio, você é homem ou mulher? Mas aí eu falo, o que que você acha que eu sou? Elas perguntam. Aí ela fala assim, você parece homem. Aí eu falei assim, então tudo bem, é isso mesmo. E essa é a inocência, elas não se sentem ameaçadas, não ficam agressivas, não muda o comportamento, continua igual, continua a gente conseguindo, sabe, lidar da mesma maneira, com o mesmo carinho, e assim, então você percebe a inocência das crianças, elas não têm essa maldade que os adultos têm, então isso é a maldade realmente de outras pessoas que colocam na cabeça das crianças, mas as crianças em si não têm essa maldade. Uhum. Nossa, Isso é um recado grande para as famílias, né, que a gente tem dentro, né? Não, eu preciso falar aqui, né, o quanto eu estou emocionado com esse testemunho aqui do Gabriel, né, porque assim, a Paula mora no meu coração há muitos anos, né, já desde que eu cheguei na paróquia aqui, mas o Gabriel fala disso, é muito, muito bonito, porque a Paula é diretora, né, eu fui professor há muito tempo, então eu sei que a direção, claro, Paula tem um contato com a comunidade, mas assim, você que lida diretamente com as crianças, né, Gabriel? E você perceber isso é muito bonito. Muito obrigado pelo seu testemunho. Nossa, tocou no meu coração agora. Gente, eu quero agradecer aqui a presença de uma psicanalista do Rio de Janeiro, né? Tá vendo? Olha só, o bate-papo está indo longe. Carmen, é uma honra ter sua companhia, aprendi muito com você e é muito bom ter você aqui. Que bom que você está com a gente, né? E esse tema, se você está chegando agora, eu queria te dizer que nós temos aqui, que vai falar agora, a Paula, né, que atua na nossa comunidade e acabou de receber o prêmio da Darcy Ribeiro, de pessoas que contribuem para a educação. Paula é diretora de uma escola aqui, na região onde está o projeto. Não, e eu preciso falar assim, quando a foto da Paula apareceu na Fátima Bernardes, eu falei, eu estava com meu pai estava internado, né? E a gente estava vendo assim, a TV, eu estava com ele no hospital, eu falei, não, ela é minha paroquiana, fiquei todo cheio de orgulho, assim, olha lá, é minha paroquiana, e Fátima Bernardes falou o nome dela, tudo, eu falei assim, não, ela é minha paroquiana. Orgulho de pai. Orgulho de pai. É orgulho de pai, orgulho de pai. E um exemplo, um pouco que a Andréia comentou aqui, olha só, eu namorei um rapaz que tinha deficiência na perna, e a minha mãe, ela achava que por ele ser deficiente, não era capaz de cuidar de uma família. Né? Que coisas que a gente... Isso é o capacitismo, né? Isso é o capacitismo. Né? Você cria uma ideia de que como a pessoa tem uma diferença no corpo, por ser uma pessoa com deficiência, ela logo não será capaz de fazer alguma coisa que nós, humanos, bem, mas muito bem, entre aspas, com o corpo, né? Sem nenhum problema, ou perfeito, né? Porque esses padrões... Então, é bem aí, é bem por aí mesmo. E aí são coisas veladas também, as pessoas não dizem muito, tá? Isso. Obrigado. Fala um pouco, Paulo. Então, Marcelo, eu não sei se você poderia trazer um comentário do Clóvis, ele até me pergunta, e um comentário da Sandra. Dois. O Clóvis coloca, Paula, falar do sucesso profissional é desnecessário, até porque é evidente. Mas gostaria de saber como você transitou sua sexualidade com seu crescimento profissional. Como administrou isso? Aí você vem a da Sandra, porque na da Sandra vai ter a resposta que eu vou... Sandra coloca, boa noite, Paula Beatriz, minha amiga de infância e meu professor. Excelente profissional. Então, exatamente sobre. Você vê que Sandra coloca minha amiga de infância e meu professor. Porque quem deu aula para ela foi meu irmão gêmeo.
Então, Clóvis, é esse caminhar profissional que eu trouxe nessa frase, nessa palavra, né, das pessoas entenderem o gêmeo. Então, quer dizer, e quando a Sandra põe meu professor, porque de fato ela tem a lembrança daquela figura de homem gay que estava ali presente, que participou do processo dela, né, de formação nesse espaço escolar, e aí é quando nesse profissional que eu faço esse caminhar da minha questão da minha sexualidade, da minha transição, da minha exteriorização, eu fazer essas jogatinas de palavras, de termos. Então, eu digo isso, que é o meu irmão gêmeo, que permeou muito tempo, porque eu faço essa exteriorização exatamente aos 35 anos, quando até então, ano passado, era a idade estimativa de vida de uma pessoa travesti e transexual no nosso país, né? Porque agora caiu para 29 anos e meio, né? Então, é todo um processo mesmo. E aí está na minha naturalidade, porque eu sempre fui o meu caráter, a minha moral, a minha religiosidade, né, todas já estavam construídas, né? Quem ingressou na escola foi meu irmão gêmeo. Quem concluiu o curso de magistério e a pedagogia foi meu irmão gêmeo. Então, foi ele, né, que estava ali presente. Mas já se apresentando, porque era impossível, por isso que era perceptível que as pessoas realmente já me viam diferente, né? E até mesmo por conta dessa cadência que deu. Hoje, essa Paula que vocês veem, essa que realmente nasce Paula. Então, eu gosto de até afirmar, é a exteriorização, porque eu nasci Paula, né? E por questões de ter um órgão, e aí a questão que se tem da heteronormatividade, então foi me dado um nome masculino, foi toda aquela história, mas na verdade ali eu já era a Paula. E essas narrativas vêm hoje muito presentes, que a minha mãe faz. Porque até então, até os meus 35 anos, isso na minha casa, né, que muitos de vocês trouxeram essa questão, e eu vivenciei isso, né? Era assim, um olhar, um cuidado. Recentemente eu ouvi isso de um irmão que ele falou assim, como a gente era assim mais velhos, participando de todas as ações também que estavam aqui no bairro, né, na comunidade, e eu sendo a caçula, então existia uma proteção direta por parte deles, que aí as pessoas talvez não me atacassem, não me agredissem, não me ofendessem, por conta deles, nesse sentido. E também, até da minha mãe mesmo, né? Ela tem 91 anos, então muitos anos aqui, né? Trabalhou na escola, né? Foi servente, então, quer dizer, as mesmas crianças que comiam a merenda, ouviam ela limpando, também estavam na sala de aula comigo, né? Ou eu ali como aluna, porque eu também estudei na E-Presidente Kennedy. Então, tudo isso é um carregar, né? É um ponto histórico. E quando eu resolvo exteriorizar essa Paula, a minha mãe quase enlouqueceu, né? E assim, e não no entendimento de rejeição, não no entendimento de, ai, meu Deus, era realmente no sentido do, ai, agora vai morrer. Era esse o medo dela. Por quê? É um país que mais mata travestis e transexuais, e ela acompanha isso, né? Porque ela tá ligada na televisão. E aí ela foi conversar com o padre na época, que era o padre Isaac, né? Até com o padre Eduardo, que passou por essa paróquia. Então, e com as outras membros dessa comunidade, da mesma faixa etária dela, ela, né, narrando tudo. Eu lembro um dia eu estava na igreja, né? Aí eu falei assim, para a dona Hermínia, falei assim, a Beth foi minha catequista. Ah, minha Beta, tá, não sei o quê, né? Aí ela olhou meio assim, porque no histórico a minha mãe só teve meninos, então todo mundo sabe disso. De repente eu tô ali, aí a minha mãe falou baixinho para ela, não sei o que foi, mas acho que sinalizou para ela de quem se tratava. Aí a dona Hermínia veio, ai, minha querida, não sei, sabe assim, aquele carinho, sabe, a dona Helena. Então eu vejo assim, principalmente pessoas que têm a mesma faixa etária da minha mãe, o como me acolhe nessa comunidade, né? Quer dizer, não teve aquele olhar adverso, aquele olhar de punição, aquele olhar, sabe assim, né? É um acolher. Então, isso que acho que é fundamental e foi muito importante para que a gente faça essa construção mesmo, né? Então, eu assim,
Eu só tenho mesmo a agradecer, né? E agradecer primeiramente a Deus, agradecer a minha família, né? Vocês puderam ver aqui o movimento, né? Meu irmão vindo me cumprimentar, minha cunhada para se despedir. Então, quer dizer, isso é fundamental quando se constitui essa família, né? E quando se tem essa comunidade também religiosa, se está se constituindo essa família também. Paula, bem, amigos, né? Quer dizer, aí a comunidade reagindo. A gente está aqui a 10 minutos do nosso tempo e teríamos muito a conversar, né? E é gostoso esse bate-papo, né? Respondendo, esse bate-papo, como todos os outros, esse é o bate-papo 60, né? Ele fica disponível no YouTube da paróquia daqui para frente. Então, quem pegou pelo meio, quem quer indicar para as pessoas, né? E que a gente está com essa discussão. Hoje é o 4º programa. Nós tivemos aqui a Alessandra falando sobre a diversidade na infância e a importância da gente ensinar as crianças a sonhar, a viver emoções, compreender que existe uma vida anímica na mente da criança. Falamos sobre diversidade na adolescência e na juventude. Na semana retrasada, 2 semanas, falamos da diversidade no trabalho, lembrando, pessoas que quiserem estudar, trabalhar com lideranças a respeito de diversidade, o Ronaldo ofereceu algumas bolsas no programa de formação de líderes para lidar com diversidade. Eu acho que é um tema que está começando e a gente tem que estar muito atento que este tema parecia proibido, né? Eu acho que pegando a fala do Edson aí, né, Edson, que às vezes a gente tem medo de falar de uma coisa e com isso a gente tranca, né? Eu acho que a gente precisava ter medo era de ter preconceito, a gente precisava ter medo era de discriminar, de achar que alguém é menos gente, de achar que alguém, por ter, né, como disse aqui, a Andréia, né, porque tinha um defeito na perna, não era capaz de lidar com uma família. Não, Marcelo, desculpa te interromper, mas assim, eu acho muito importante a gente falar disso, porque assim, a ideia nossa, né, eu e o Marcelo somos assim, a ideia do bate-papo surgiu pela diversidade, né, ou seja, a diversidade não, pela adversidade, né, ou seja, a gente teve aí, eu acho que é importante lidar com as palavras, né, pela adversidade do momento, pelas dificuldades do momento, a gente queria bater papo com a comunidade, surgiu um dia assim, eu falei, Marcelo, a gente precisa conversar com a comunidade sobre a ansiedade, sobre as dificuldades do momento por causa da pandemia. E aí eu e Marcelo nos aventuramos de entrar aqui no YouTube e conversar com a comunidade. E aí começou a surgir esses temas, né? E a ideia de falar sobre diversidade é justamente ampliar a conversa, né? Ou seja, quando a gente fala de diversidade, no meu ponto de vista, né, não sei o que o Edson, a Paula e o Gabriel acham, a gente não está falando só de uma questão, a gente, se é diversidade, ampliar a conversa. Então, a Paula trouxe aqui a família dela, trouxe as dificuldades dela, o Edson trouxe o projeto que ele trabalha, né? O Gabriel trouxe o trabalho dele. Vivemos isso, nós fomos fazer pós-graduação em psicanálise, e eu fui profundamente discriminado porque eu sou velho. E ele foi discriminado. E eu que sou padre. Como que um padre vai fazer psicanálise, né? E do jeito que eu sou, assim, brincalhão, falando um monte de besteira e tal. Então, como que esse, né, o padrão, eu acho que a diversidade é fugir do padrão. Padrão é porque eu sou padre grande, tem um padrão. Né? Eu tenho 1,82 m de altura. E eu, porque sou velho, o que eu estou fazendo num banco de escola? Porque eu sou sério. Eu acho que a gente tem tanta coisa onde a gente não lida com o diferente e impede muita possibilidade, muita felicidade. Eu acho que isso. É aquilo que eu estava dizendo, a questão de você definir uma pessoa. Quando eu falei da roupa, assim, eu quis usar a metáfora da roupa, assim, não para diminuir a questão da sexualidade de ninguém, não. Eu usei a metáfora da roupa, eu dizer o seguinte, assim, a roupa também é uma opção, entre aspas, opção não, mas
uma coisa que eu gosto, né? Uma cor que eu gosto. Então, eu acho que isso não me define, não é? Eu me lembro quando eu era mais garoto e num aniversário meu eu coloquei uma roupa, imagina isso, não que eu seja assim tão velho, mas meus cabelos me entregam, né? Mas assim, eu coloquei uma roupa cor de laranja, aquela laranja assim, ó, sabe, que bateu o farol, todo mundo te vê, sabe, assim. E aí meu pai falou assim, nossa, que roupa bonita. Meu pai, né, um homem, assim, machista, entre aspas, nordestino e tal. E ele falou assim, nossa, eu adorei a sua camiseta. Que roupa linda, né? E eu todo preocupado porque aquela roupa chamava atenção naquela época, ninguém usava, tal. Então, ou seja, às vezes a gente precisa também mudar um pouco dos conceitos que estão dentro de nós. Eu acho que o Edson poderia falar um pouquinho sobre isso. O que você acha, Edson? Bom, gente, quem fica parado é poste, né? Vamos combinar, né? Ser humano Ser humano é movimento por natureza, né? Movimento por natureza, é movimento social, movimento relacional, psicológico, físico. Nós mudamos o tempo todo, né? Se a gente não pode, se a gente parar de a gente mudar, da gente se transformar, a gente morre, né? Porque a vida é um ciclo de mudanças eternas, contínuas, né? E as mudanças, elas são refletidas no nosso corpo, no nosso psicológico, nas nossas relações. Então, eu acho que é muito interessante, né? A gente precisa, sim, a todo momento, né, poder olhar para a gente, poder entender o momento em que a gente vive, né, o papel que cada um de nós aqui, né, nesse encontro, nesse grupo, cada um tem um papel muito importante aqui, né, porque somos, de fato, pessoas que trabalhamos com pessoas, ou que vivemos com pessoas, que cuidamos de pessoas, cada um de um jeito, cada um de uma forma, né, cada um com o seu, né, com a sua escolha. Então, acho que isso é muito, muito importante, tá? Então, acho que não tem como, né, mudança é inerente a gente, não tem jeito. Tem uma pergunta aqui do Clóvis, né? Padre, doutor e Marcelo, surgem novas especialidades na área de psicanálise para cooperar no desenvolvimento do ser diferente? Surgirá no futuro um especialista no diverso que quer ser dominante? Eu passo a palavra para o doutor. Só aquecendo um pouco, existe Sua Majestade o bebê dentro de cada um de nós, né? O desejo de ser dominante, de ser onipotente, né, é um dos primeiros aprendizados que o ser humano tem. E evoluir está muito ligado a esta capacidade de se ver, né, apenas ser humano e não como um ser dominante, um ser superior, né? Esta é a minha visão. Não sei, Edson. Não, é por aí, a gente brinca, né? O Freud dizia isso, né? Que nós somos crianças disfarçadas de adulto, né? Essa criança vive em nós, né? Vive em nós, né? Esse cadenciamento que nos forma de memória, né? De tudo que nós vivemos, de tudo que sentimos, né? Ela é muito presente, é extremamente presente. Né? Tem jeito. Eu acho que a Paula também poderia falar, né, Paula, sobre essa questão né, na educação. Como é que você vê, Paula? O microfone, Paulo. Desculpa. Quando faz essa tratativa, né, do dominante, é onde eu pautuo na educação que eu não vejo uma política pública efetiva para a educação exatamente para isso, que não é de promover o conhecimento. Eu vejo que realmente assim, é o domínio, é o de dominar. Então, quanto menos conhecimento nós tivermos, então logo eu vou dominar isso. E aí eu vejo que justo cai na educação, né? Porque não existe uma consistência ao longo, que eu vejo pelos programas que eu já passei, são 32 anos, então eu já passei por vários governos, né? É sempre de proposituras de programas,
sabe? É deixar a sua marca, deixar a sua cara. Então, é onde eu me coloco, que é essa intenção mesmo, porque eles sabem que é a educação, como já trazia Paulo Freire, que muda as pessoas, para que essas pessoas mudem o mundo, porque a educação não muda o mundo, né? Ela muda as pessoas. E aí essas pessoas que mudarão esse mundo, e aí a gente não ter aquela questão que ele também traz do opressor e do oprimido, e que muitas vezes esse oprimido se torna um opressor, né? Então, acho que é isso que a gente precisa se colocar e se posicionar mesmo. Então, Clóvis, essa intencional não só... acho que a psicanálise pode até aprofundar, né? Então eu proponho aos 3 aí, psicanalistas, que façam mais um aprofundamento para realmente chegar até nessa propositura aqui, nessa provocação que eu coloco quando eu não vejo uma política pública educacional, como eu não vejo em todas as outras áreas também. Mas ele traz o conceito, né? Ele era um grande estudioso, isso mesmo, né? A pedagogia do oprimido, né? E acho que é justamente isso, que o oprimido se torna opressor, né? E isso a gente trabalha muito na psicanálise, e só dizer o seguinte, que a grande marca do Paulo Freire, né? Não existe saber mais ou saber menos, existem saberes diferentes. Eu acho que a hora que a gente considerar que temos saberes diferentes e que a gente pode aprender com o outro, ótimo, a gente vai ganhar muito. Mas, gente, olha, assim, no meu ponto de vista, né, como igreja, vamos dizer assim, né, eu estou aqui representando a igreja, né, quando que a gente poderia ter um bate-papo desse? Não é? Então, eu acho que é muito bacana. Agradeço muito a vocês, de verdade, por vocês toparem bater papo comigo. Porque, às vezes, a gente tem uma ideia, seja de escola, seja, né, de universidade, né, seja da sociedade, seja da igreja, né, e a gente fecha isso, dizer assim, não, a igreja é assim, a universidade daquele jeito, a escola daquele jeito, a família daquele jeito. Então, a gente poder partilhar assim, o saber, né? Eu acho que é muito importante, muito importante. Assim, para mim, hoje, de verdade, a conclusão daquilo que eu entendo sobre Semana da Família. Então, família, para mim, é diversidade. Eu fui criado num ambiente diverso, né? Nós somos vários irmãos, né? Éramos 7 pessoas dentro de uma casa desse tamanho, morávamos numa comunidade, né? A gente chama de comunidade, mas na época era favela, né? E lá a gente vivia essa diferença o tempo todo. Então, eu fui criado num ambiente, e acho que a Paula traz isso, o Gabriel também, senão não se expressaria, acho que o Edson também, e o Marcelo também. Se a gente não tivesse criado essa identidade, né, da gente, de nós mesmos, a gente não estaria conversando sobre isso. Eu vou pedir licença a vocês, o Marcelo continua o bate-papo, pedir licença a vocês, porque eu tenho uma missa agora, infelizmente, de um jovem aqui da comunidade. Queria pedir para quem está ouvindo aqui, aproveitando, é um colega nosso da paróquia que morreu em um acidente, e ele fazia parte da nossa pastoral da caridade, né? Desde que iniciou a pandemia, a gente tem um movimento forte de fornecer cestas para as famílias. Comida para os irmãos em situação de rua. Os irmãos em situação de rua que a gente tem feito. E achei muito bonito e queria solicitar às pessoas, quem for para a missa, que doe para continuar o trabalho dele, né? E para que a gente possa cuidar desse bairro, principalmente lembrando que o vírus Delta está chegando, nós temos que permanecer em casas, temos que usar máscara e gel, etc. Eu vou pedir licença, quero agradecer, Paula. Te amo, viu? Beijo na sua mãe, na sua família. Edson, meu irmão de infância já, a gente já se conhece desde criança, tá bom? Gabriel, vem para cá, cara, vem cá, tá bom? A gente pode trabalhar junto, vai ser um sucesso. Marcelo, grande beijo. Gratidão. Eu que agradeço. Então, eu tenho que sair agora, mas o Marcelo encerra com vocês e o pessoal que está acompanhando a gente, olha, beijo, tá bom? Para vocês. Tchau. Obrigado.
Amigos, quem está acompanhando a gente, mandem seus comentários. A Aline já mandou aqui. Estou acompanhando aqui quietinha com outras demandas, mas o bate-papo está incrível, né? A Andréia, acertam roupas, né? Aliás, né, quem tiver para doar, o frio ainda não acabou e a gente já distribuiu muita roupa, mas a comunidade ainda está precisando, né? O Clóvis coloca: obrigado a todos, gostei muito, desculpe o excesso de comentários. Clóvis, eu não vou desculpar porque eu não te culpei, né? Então a gente não pode desculpar sem ter culpado, né? Mas é sempre bem-vindo e se ajuda muito nos bate-papos, né? Comigo, o seu comentário final, Paula, né? Agradecendo, obrigado mesmo de mais uma vez você estar aqui conversando com a gente, né? E que recado final você Bem, eu agradeço, e quantas outras conversas, né? Eu me coloco à disposição de estar realmente aqui presente. E eu estou assim, já há muito tempo, sempre que eu estou participando, que eu estou falando, né? Eu acho que a gente precisa realmente se entender enquanto pessoas humanas, e nós, enquanto pessoas humanas, nós temos luz, a nossa luz. Então, ao caminhar naquele túnel escuro, vamos acender essas luzes. A gente não deve ficar esperando a luz no fim do túnel, porque já é muito tarde. Então, enquanto a gente já vai acendendo essas luzes, a gente já está acompanhando luzes acesas e acendendo luzes para quem está vindo atrás de nós. E isso em todas as questões, e principalmente quando falamos de diversidade, quando falamos de família, quando falamos de saúde mental, quando falamos de educação. Então, muito obrigada, e eu faço novamente o convite: acendam luzes. Perfeito. Luísa mandou um recado para você. Paula, você é incrível. Amo Dona Beatriz. Tenho saudades quando eu, minha irmã, Ana Maria, rezamos o terço na sua casa. Sim, minha querida. Logo, logo voltará a rezar o terço na minha casa. Legal. Seu recado final, Gabriel. Primeira vez que você está com a gente aqui, como foi essa experiência de se expor, de compartilhar uma vivência tão poderosa? Foi maravilhoso, foi muito gratificante, assim, poder compartilhar um pouco da minha vida, da minha experiência com vocês e, assim, ouvir, né, um pouco as pessoas, né, para saber como que está hoje dentro da comunidade, como tá sendo visto, né, a nossa trajetória, a nossa vida, e que as pessoas, né, possam pegar as melhores coisas de tudo que a gente falou e levar para si, né, e poder compartilhar, né, com as pessoas, né, para a gente poder caminhar junto com todo mundo, né, e é legal essa iniciativa, né, que as pessoas possam, né, ter um momento de introspecção, pensar bastante e, assim, ter mais amor por si e, assim, disseminar amor e não ódio, né, que eu acho que é justamente isso, é sobre amor, né, sobre empatia. Perfeito. Só isso. Tem um recado para você aqui, ó. Gabriel, lembrei de uma quadrinha, onde um adulto pergunta a uma criança: na sua escola tem mais negros, mais estrangeiros, tem homossexuais? E a criança respondeu: tem mais crianças. É justamente sobre isso, né? Sobre essa inocência, não ter essa maldade que que os adultos têm. A gente tem que ser mais criança, né? Até na Bíblia, né, Jesus mesmo fala: só vai entrar no céu quem for, né, visto como criança, né? Justamente isso, essa simplicidade, né, em ver o outro, em ver o outro como ele é, entende? Aquela por dentro, não por fora. É sobre isso que eu acabei de falar, sobre amor, simplicidade, é isso. Perfeito. Muito obrigado, Gabriel. Eu agradeço. Eu espero, não sei como é que a escola faz, né? Mas que legal o teu filho te chamar de pai e comemorar o Dia dos Pais, né? Isso é legal. Foi muito lindo mesmo. Foi uma experiência maravilhosa. Edson, sua palavra final, recado final para as famílias. Não, muito obrigado, né? Assim, prazer, nossa, e também bastante emocionado com o depoimento aqui da Paula, do Gabriel, né? Do
Padre, Glênio, teu, Marcelo, assim, todo mundo trazendo contribuições importantes, e assim, a gente está muito sofrido, né, a gente vem muito sofrido, né, gente, nessa história de pandemia, né, assim, a gente, né, tirando, mudando tudo, a gente agora está começando de fato, né, entender que as coisas podem, né, melhorar mesmo, a gente já vem muito sofrido há um tempo. Então, acho que é muito bom a gente poder, acho que, de uma certa forma, a rede, né, a internet nos uniu aqui, né, acho que essa possibilidade, ela foi muito possível, justamente porque a gente teve que enfrentar e está enfrentando ainda um momento muito difícil. Mas eu agradeço muito, né, assim, e de fato fiquei bastante emocionado de estar aqui com vocês hoje, de poder falar um pouquinho, de poder trocar um pouco com vocês, né, e de poder estar aí ouvindo os meus, né, os meus colegas aqui também, né, comigo. Foi muito bom, obrigado. Bom. Amigos, tem alguns recados finais aqui, né? A Sabrina colocando, né? Foi ótimo, obrigado a todos. Paula, maravilhosa, né? Carmen, pessoal, que bonito esse trabalho de vocês sendo realizados no meio paroquial, parabéns, Deus abençoe. Carmen, vamos marcar de um dia você bater papo com a gente, né? A sua experiência. Eu vou contar, a Carmen eu conheço, Nossa Senhora, Carmen, né? 30 e tantos anos, tivemos muita experiência, né? E ela tem um trabalho maravilhoso no Rio, com psicanálise e com educação durante um bom tempo, né? Aliás, Carmen, vamos marcar para você falar da sua experiência de Enneagrama com a gente. Cris e família, parabéns a todos. Precisamos sim falar para abrir portas para que todos tenham voz ativa e questionar, cobrar, para um futuro melhor para todos, né? E assim, encerramos de novo, estourando o tempo, e se deixasse a gente iria longe, né? Creio que vocês vão ter que voltar em algum momento, né? Nós estamos com uma agenda muito legal, né? Eu ainda não sei o que vai ser a semana que vem, mas, por exemplo, eu tenho conversado muito com, não sei se vocês sabem, o mês de agosto é o mês dos povos indígenas, a gente acabou atrasando, e a gente tem visto muito esta coisa de briga no Senado, no Congresso, legislação, tribos, né? Então, eu tenho amigos que trabalham com povos indígenas, que estão acertando deles. Explicar para a gente que briga é essa que está dando, o que está acontecendo, né? Não sei se vocês sabem, no próprio Campo Limpo, nós temos indígenas que moram no nosso bairro, né? Na realidade, para a gente entender como é que é manter uma tradição, viver na cidade, né? Como é que você tem essa ambiguidade? Temos planejado discutir um pouco a questão do feminismo, que se fala tanto, e a gente entender, né? O que é feminismo, de onde que vem, o que diferencia, o que tem a ver com machismo, né? Porque a gente fala tanta coisa e às vezes a gente não entende. Então, todo sábado, às 6 horas da tarde, a gente se encontra para um tema. Eu adoro quando vocês mandam perguntas e vocês estão na sala batendo papo com a gente, né? Um abraço para vocês, um bom fim de semana, né? Obrigado a cada um de vocês mais uma vez, Gabriel. Obrigado, obrigado. Eu que agradeço. Obrigado. Obrigado, obrigado. Obrigado.